Boa tarde, boa noite para alguns, bom dia para outros. Começando a semana com chave de ouro. Nada melhor do que começar a semana com uma live top sobre estratégias financeiras. 5 horas da tarde, horário da Flórida, 6 horas da tarde, horário de Brasília e por aí vai. Muita gente já chegando. Vamos continuar olhando aqui, dando um oi, mas vamos já começar a mandar os aviãozinhos. Eu já vou começar a mandar os meus, porque essa live veio muito a calhar no momento que todo mundo estava me pedindo para falar sobre estratégias financeiras. E eu já trouxe a esposa dele aqui com muito prazer. Foi uma live muito gostosa que a gente falou sobre carreira. Nós falamos muito, nós nos divertimos. Foi muito legal essa live. E eu não podia deixar esse cara de fora. Em agosto, esse rapaz para trazer aqui para nós uma super dica sobre várias dicas sobre estratégias financeiras. Essa live está sendo muito esperada. Eu já vou chamá-lo para essa live que está sendo muito esperada para falar sobre estratégias financeiras. Esse meu amigo Rickson chegou! Karina, tudo bem? Chegou, tudo bem, tudo bem. Tava aqui batendo um papo com o pessoal, já introduzindo e mandando aviãozinho. Não para aqui, ó, fico Ah, mandando legal, aviãozinho. O legal, pessoal legal. fica pedindo live sobre estratégias financeiras. E aí eu disse, trouxe Bianca para falar sobre carreira. Foi uma live muito gostosa, muito divertida. E eu não podia deixar de trazer o Rickson para fechar esse mês. Olha lá, aí sim, chegou o Rickson. Ah, tudo bem? Muito Obrigado, obrigada por viu? estar aqui comigo nessa live. Muito gostoso estar falando sobre nosso trabalho, nossa carreira, mas trazer um pouquinho de estratégias. Você que é o cara das estratégias, que ajuda Legal. bastante Vai todo ser um mundo. prazer. Vai ser um Fala prazer. um A gente pode pouquinho de falar você. bastante coisa aqui. Eu gostei do tema, viu? Muito bom, né? Deixa eu aumentar um pouquinho meu volume aí. Foi. Quem está aqui na live acompanhando com a gente, já manda aviãozinho. Você que sabe de um amigo que quer saber mais sobre estratégias financeiras nos Estados Unidos, sobre como falar, perguntinhas, anotem perguntas, manda perguntinhas. Se você não quer mandar perguntinha aqui no chat, onde todo mundo vai estar vendo, manda na caixinha de perguntas que a gente lê. E o Rickson vai responder pra gente muita coisa, porque tem muita coisa legal nesse tema, né, Rickson? Vamos lá. Tô aí para poder a gente conversar e explicar ao povo como que as coisas funcionam. Rickson, obrigada por estar aqui. Fala um pouquinho para todo mundo de você. Quem é o Rickson? Conta pra gente um pouquinho. Caraca! Então, pode ficar aí até meia-noite. A gente fica, a gente fica. Essa live está sendo muito esperada. Tá certo, tá certo. Não, meu nome é Rickson Amorim. Eu já estou nos Estados Unidos há mais de 15 anos e vai fazer 5 anos que eu trabalho com planejamento financeiro, planejamento e consultoria, né, na mesma empresa que a Karina. E é isso, a gente gosta de viajar, sou casado com a Bianca, pai do Ryan. A gente gosta de empreender, viajar, investir, gastar, um pouco de Tudo tudo. um pouco. De passear, de fazer festa. É isso aí. É isso aí. Tá aí ensinando muita gente, nos orienta muito. Eu tiro muita dúvida minha com ele. Isso é muito bom. É um cara muito bacana. Obrigada, viu, Rickson, por tudo. Quando a gente fala de estratégias financeiras, as pessoas ficam meio assim, né? Uau, o que será que vem por aí, né? É, é. Bom, Fica você todo precisa de mundo. estratégia para tudo, né? Assim, a pessoa vai sair de casa de manhã, ela já tem que ter uma estratégia para chegar no trabalho. Uhum. Porque ela pode, talvez, sei lá, ligar o GPS ou não ligar o GPS e ela ir pela rota que ela vai. Muitas vezes eu já saí de casa e para ir para onde eu queria, pelo lugar que eu queria. E você sabe quando você chega num ponto que a polícia travou e você tem que voltar tudo e agora fala, por onde que eu vou? Eu só conheço esse caminho. Então você tem que fazer uma outra estratégia para fazer uma rota nova para o seu trabalho, né? Para o seu destino. Isso. E por que não o seu destino financeiro, né? Você sabe onde você quer chegar? Né? A gente já parou para pensar nisso? Eu sei onde eu quero chegar.
Eu sei onde eu quero estar daqui a 10 anos, daqui a 20, financeiramente falando, né? Aham. Então, tem que ter uma estratégia para isso. Para tudo na vida, Ô, né? Rickson, e entrando nesse assunto, é muito importante a gente pensar, ou não. Vamos ver o que você. Eu já sei a resposta, né? Mas vamos lá. É muito importante a gente pensar em que tipo de estratégia, aonde buscar esse tipo de estratégia, porque eu estava falando aqui num tema, não me lembro com quem que eu estava numa live sobre finanças também, que eu estava falando que virou moda na pandemia, o Instagram principalmente, YouTube, Instagram, eles trazerem muitas informações sobre dinheiro, sobre aprenda como investir, onde né, ter uma estratégia aqui, outra ali. É muito importante saber dessas estratégias a curto e a longo prazo, né, Rickson? Claro, lógico, lógico, com certeza. O que você vai definir de curto, médio e longo prazo? Claro. Uhum, Me ligou uma pessoa hoje, alguém indicou ela para mim, né? Um indicado de alguém, e ela liga e a gente conversa. E eu uhum, tô com essa pessoa no telefone. E ela me falando, mas me fala como funciona esse tipo de plano aí que eu ouvi que alguém me contou. uhum, Daí eu expliquei. Daí ela falou, então eu não posso ter acesso ao meu dinheiro. Eu falei, não, não pode. Não pode ter acesso ao seu dinheiro. Uma coisa é você usar produtos ou instrumentos financeiros que oferecem risco, não oferecem garantia, mas eles oferecem liquidez. uhum, Ok, se o que eu preciso é liquidez, é dinheiro na mão, então eu posso ter uma parte do meu patrimônio nisso, tá? uhum, Algo que não vai me dar garantia, mas me dá liquidez. Se é isso uhum, que eu quero, eu estou no lugar certo. Aí ela falou: não, eu não quero riscos, eu quero garantia. Eu falei: beleza, garantia não vai te dar liquidez. Pelo uhum. menos não imediata, não agora. Você tem que esperar um tempo, você tem que esperar um período. As pessoas, elas têm dificuldades em entender o seguinte: vou pôr meu dinheiro nesse instrumento financeiro, meu dinheiro, a pessoa quer que o dinheiro dela cresça, Uhum. quer que o dinheiro esteja garantido, ou seja, não perca, mas também quer poder pegar o tempo todo. A hora que der na telha, eu quero ir lá e acessar e lançar mão a minha grana. Uhum. Eu queria encontrar esse produto também, ainda não achei. Ainda não existe. Eu Então, lembro. para eu ter uma coisa, eu tenho que abrir mão de outra. Eu chamo isso de contrapartida. Meu dinheiro vai crescer garantidamente. Qual é a contrapartida? Eu não posso acessar ele nos primeiros anos. Uhum. Ok, eu entendo isso. É de se entender, tá? Meu dinheiro está em risco. Posso ganhar e posso perder. Mas também eu tiro a hora que eu quiser. Ok, é de se entender. Está em risco, não tem garantia, né? E aí entra muito no que você acabou de dizer do GPS, né? Para onde você quer ir e qual que é a sua meta nesse caminho. Se a gente está falando de coisas rápidas, né? De investimentos para você movimentar. Eu lembro de uma apresentação que você fez sobre a poupança, né? Que tudo vai virar uma emergência. Se você deixa um dinheiro muito fácil, de fácil acesso, um sapato vai virar uma emergência, né? Uma Uma viagem, bolsa, uma uma viagem, uma bolsa, camisa, qualquer coisa. uma festinha, uma balada. Ah, não, eu mereço, né? É, Então tem isso também, olhar onde você quer chegar, qual que vai ser a sua rota, né? Mas também entender que a longo prazo, o que você precisa a longo prazo. E quando a gente fala de longo prazo, a gente também precisa falar um pouquinho. Não, antes de eu fazer essa pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta que várias pessoas me fazem. E quando a gente fala que o outro explicando, às vezes soa diferente, né? Quando a gente vai fazer uma consultoria, especialmente para pessoas brasileiras que moram aqui há muitos anos e que não têm não teve nenhum tipo de educação financeira, a gente fala sobre ter essas opções, dessas estratégias, né, seguras e protegidas, enfim. E eles falam assim, mas isso é uma estratégia que é usada por quem? Aí quando você fala, por todos que moram aqui, né? E aí eles perguntam, é possível para mim que sou imigrante? claro, Você claro que é enfrenta possível. isso também, Rickson, essas perguntas? Claro, claro, claro. Eu mesmo passei anos, eu só fui ter, sei lá, o permanent residence
card, né? Uhum. Depois de 6 anos nos Estados Unidos. Então eu passei durante um bom tempo sem ter acesso a isso. Um, sem ter conhecimento e segundo, achando que eu não podia, né? Então isso fica na cabeça de muita gente. Se a pessoa mora e ela reside nos Estados Unidos, ela pode ter acesso a um instrumento financeiro, sim, tá? Ela pode ter acesso. Né? Que é usada por todo mundo, né? Que é Todos os usada por todo imigrantes mundo. e americanos, enfim, quando a gente está falando. Claro. E também a gente também tem essa pergunta: quando a pessoa não mora aqui, dependendo do lugar que ela está, ela pode ter a questão da dolarização do capital dela, do dinheiro dela, dos bens dela. Claro, claro. Existem outras regras, mas ela pode. Se ela mora fora também, ela vai poder ter acesso. Claro. Legal. E isso é É. bom a gente falar logo antes da gente começar a entrar em alguns aspectos, né, Rickson? Porque nem todo mundo sabe que é possível e depois que tem a informação aí, não vale mais correr, né? É, Tem. informação é poder. Uma vez que você tem, você está com esse poder na sua mão. Agora você vai ver o que você vai fazer com ele, né? Exato. É isso aí. Rickson, fala um pouquinho pra gente o que que você. Bom, vou entrar um pouquinho em Brasil, porque teve uma pergunta, eu lancei uma caixinha de perguntas hoje, e aí teve uma pergunta. Por que que o brasileiro ele ainda insiste em trabalhar tantos anos aqui e confiar na aposentadoria do Brasil e não aqui? Você entende um pouquinho de aposentadoria do Brasil? Você quer falar nesse tema para a gente responder essa perguntinha? Essa foi a primeira pergunta da caixinha. Inclusive, essa pessoa está aqui há 30 anos e não confia em produtos aqui. Caramba, olha só. Olha que tá longe isso, né? Tá distante. Então, tipo assim, o não confiar é difícil é um desafiador, né? Falar isso. Tá, eu confio na economia aqui, senão eu não estaria aqui. Eu Exato. confio que eu tô numa moeda mais forte, que o dólar é muito mais forte, 5 vezes mais forte do que o real. Tá, então eu tô aqui por isso. E eu tô com oportunidades que o país me oferece, certo? Senão eu não estava aqui, eu estava no Brasil. Uhum. Então, como que eu vou? Eu tô aqui há 30 anos produzindo capital, jogando meu dinheiro todo pro Brasil, ok? E, Uhum. lógico, agora, excelente, você faz a conta 5-1. Lá você consegue sei lá, você compra 5 vezes mais, vai. Poder de compra 5-1. É acessível, maravilha. Mas aí, o próximo passo disso eu vou morar lá quando eu aposentar? Se a resposta for sim, manda todo o seu dinheiro pro Brasil. Agora, não perde tempo. Ok? Mas, O que a gente vê é o seguinte: não, eu passei. Olha, eu tô metade do tempo que essa pessoa que te perguntou, que disse que está aqui nos Estados Unidos. Com uhum. metade do tempo eu já sei, eu nunca mais volto a morar no Brasil. Eu já Uhum. sei. Se isso tá bem definido na cabeça dela, sabe? Tipo, aí ela pode tomar uma boa decisão. Mas eu já vi experiência própria, pessoas próximas de mim, família, tá? Que depois de 15 anos aqui começaram a dar dúvidas: Brasil, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos. A pessoa mudou para o Brasil, 2 anos depois voltou para os Estados Unidos, bateu outra dúvida, ela voltou mais um ano para o Brasil, voltou para os Estados Unidos. Hoje ela mora 6 meses no Brasil, 6 meses nos Estados Unidos. Porque vem aqui trabalhar, fazer dinheiro para viver os outros 6 meses lá. Para lá. Então, assim, cara, se você trazer dinheiro de lá para cá, são 5 dividido por 1, né? Então, tipo, eu confio no INSS e confio no sistema financeiro do Brasil, mas não confio no sistema brasileiro americano. Tem alguma coisa fora aí dessa Tem. conversa. A gente precisava aprofundar um pouco mais com essa pessoa para tentar ver da onde ela tirou isso, né? Da onde ela tirou isso. Mas eu tenho encarado bastante situações assim, Rickson. Inclusive, eu tenho trazido bastante em lives sobre isso, por falta de conhecimento. Por isso que eu acho fundamental e tão importante participar e ver uma palestra de educação financeira, porque entra na primeira pergunta. É acessível para todo mundo? Essa desconfiança de não ser acessível, de não acreditar que, de fato, as estratégias que a gente fala são estratégias, não são usadas por brasileiros específicos, né? Porque todo mundo acha que o que a gente está falando, porque nós somos brasileiros, a gente está dando um jeitinho brasileiro Não na pode. coisa, né? A nossa carreira requer
uma licença. Essa licença, ela tem direitos e deveres, né? Tem códigos de ética, códigos de coisas que a gente deve seguir. Tem um mosquito aqui. E se a gente pisar fora da linha, dá problema para nós mesmos. Então não podemos pisar fora da linha de jeito nenhum. A gente tem que fazer a coisa certa. E vai muito da idoneidade, né? Da integridade da pessoa. Você não julga a pessoa pela nacionalidade dela, de jeito nenhum, né? Você julga a pessoa pelo caráter dela, né? Sim. O que ela já fez, o que ela deixou de fazer, enfim. Essa pessoa já te levou à falência, já te levou ao buraco, já fez você perder dinheiro. I don't know. E mesmo as pessoas que já, sabe, Karina? Tipo, todo mundo na vida merece uma segunda chance para qualquer motivo. Se a pessoa fez um business no passado que ela, sei lá, fez alguém perder dinheiro e ela perdeu dinheiro junto, e hoje ela mudou, ela continuou naquela busca intensa, tipo, beleza. Não tem problema nenhum. Levanta a mão aí quem só acertou na vida todas as vezes que tentou fazer alguma coisa. Levanta a mão e fala, eu só acertei, eu nunca errei. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Agora você vai descobrir se o erro foi o produto, o erro foi uma empresa, o erro foi seu. Aí sim, né? Então, tipo, brasileiro, eu não caio nessa, não. Eu só faço negócio com brasileiros desde que eu cheguei aqui. E deu muito certo. Deu muito certo. E cada dia mais dá mais certo. Então, essa frase não me pega. A gente tem que espalhar conhecimento, trazer conhecimento através dessas lives e tudo, né? Para trazer um pouquinho do que é possível para esses brasileiros tirarem também essas crenças limitantes, essas condições, né? Porque quando a gente fala seguro de vida, estratégias financeiras, a pessoa fala, seguro de vida com benefício em vida. Tá aqui a prova viva do seguro de vida com benefício em vida. Falando comigo. Seguro de vida funciona, benefício em vida funciona. É uma ferramenta para proteger, ela não é uma ferramenta enfim, nesse caso, né? Nesse caso específico, para ataque. Às vezes, antes de você ter um bom ataque, você tem que ter uma boa defesa. Sim. Senão o time não... Você faz um gol e toma 2. Você faz um gol e toma 2. Você não vai a lugar nenhum. Então é o equilíbrio de ter um bom ataque e ter uma boa defesa. O benefício em vida serve para isso, para defender o patrimônio da sua família. Defender o patrimônio. Funciona. Enfim, tem que ser respeitado. Porque eu passei por isso, já tive vários outros clientes que passaram por isso também. E hoje estão aí bem financeiramente porque não tiveram que declarar falência. Eu não. Sim, e você, né, Rickson? Toda a sua história. Eu também. Tudo que a gente conversei com a Bia sobre isso, né? Tudo que vocês passaram, o quanto o benefício em vida poupou, claro, vocês são jovens e poderia recomeçar, enfim, né? Mas o benefício em vida poupou de muitas coisas, inclusive de ter que recomeçar, né? Vocês só pararam um tempo, você se recuperou e seguiu, continuou trabalhando, né? Continuou ajudando as pessoas com a estratégia financeira. Rickson, quando a gente fala de estratégias financeiras dentro de um plano de aposentadoria, fala um pouquinho para a gente como que isso é possível para todos nós. E em relação, inclusive, a pessoas que são novas e a pessoas que, de repente, já não estão mais na idade de falar, não, plano de aposentadoria, será que eu consigo? É possível a gente conseguir uma estratégia para ajudar essas pessoas, esses imigrantes que trabalham tanto, nós, né, todos nós, que a gente está falando aqui diretamente com o pessoal brasileiro, né, então ter um pouquinho da sua renda guardada para o futuro, protegida? É possível, é possível. Você tem que fazer a coisa certa. É possível. Só tem 3 ingredientes para você acumular riqueza: dinheiro, um pouco dele, juros compostos de preferência e tempo. São 3 ingredientes. A pessoa que ela já tem menos tempo por causa da idade, então o que ela vai precisar pôr? Ela vai precisar pôr mais dinheiro. Se ela quer realmente parar de trabalhar numa idade X, 65.
Uhum. 70? Não sei. Cada um tem a sua idade. Eu estou indo visitar uma pessoa agora, logo após a nossa live, que o plano dele é parar aos 55. Ok? Uhum. Ele Uhum. está com 39. Dá Uhum. tempo, tá? Dá tempo dele fazer isso acontecer tranquilamente. Certo. Mas você precisa ter esse cálculo, a pessoa precisa ter esse entendimento. Eu só tenho 3 ingredientes: dinheiro, tempo e juros. Dinheiro, tempo e juros. Não tem como fazer mágica nisso. Não tem como virar com uma varinha de condão e falar, ok, eu vou quadruplicar o meu dinheiro ano que vem. Não vai. Tá? Dentro de instrumentos financeiros legais, não. Ué, liga para o Warren Buffett ou manda um e-mail e pergunta para ele: você ficou bilionário O que que nos você primeiros 5 fez? anos da sua vida? Não, não ficou. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Se eu tenho pouco tempo, eu supostamente tenho que pôr um pouco mais de cash, um pouco mais de grana. Se eu tenho Uhum. mais tempo, eu posso usar menos cash, eu posso usar menos grana. Os juros compostos funciona muito bem com o tempo, porque senão viraria cassino, né? Vai aqui Uhum. no Hard Rock Cassino ou vai em Las Vegas. Pega seu dinheiro e vai para o cassino. Talvez você quadruplique ele, mas talvez você perca ele todo também. Uhum. Se você vai fazer a coisa certa, você tem que pensar nesses 3 ingredientes: dinheiro, tempo e juros. Para eu ganhar muitos juros, eu tenho que dar muito tempo. Quanto menos tempo, menos juros. Ou seja, menos meu dinheiro cresce. Uhum. Só sobrou o quê? Grana. Então eu tenho que pôr mais grana. Nice. Eu tenho pouco tempo, vou ganhar menos juros. Tenho que botar mais grana. Ah, eu tenho mais tempo, eu vou ganhar mais juros. Eu posso colocar menos grana. É simples. As pessoas têm que começar a raciocinar isso, né? Uhum. É um ingrediente. Qualquer coisa que você for fazer na cozinha tem os ingredientes certos. Você vai fazer um bolo de cenoura com uma calda de chocolate. Se você usar outros ingredientes que não seja aquele, não vai sair o bolo de cenoura. Não vai sair a aposentadoria. Entendeu? Não vai sair aquela renda vitalícia te pagando todos os meses. Vai sair outra coisa. Você juntou dinheiro, vai sair lá um montante acumulado, né? E aí você pega e faz o que você quiser com ele. E quando a gente está falando de protegido e de altos ganhos e altos riscos, a diferença, né? O dinheiro protegido e o dinheiro que tem investimentos, né? Que não tem tanta segurança. Nós estamos falando de dinheiro protegido, estratégia realmente, né, Rickson? Mas por que esse dinheiro é protegido? Conta Porque ele pra está gente. dentro de um instrumento financeiro que não tem risco. Tá? E esse instrumento financeiro que a gente está falando, ele não tem risco. Se a bolsa sobe, ele sobe. Se a bolsa cai, ele mantém. E existem regras e regulamentações para isso. Tá? Não é nada fora da lei, é tudo dentro da lei. O que a gente tem que analisar é o seguinte, ó. Por exemplo, o brasileiro gosta muito de comprar imóveis, ok? O que imóvel me dá? O que imóvel me dá? Imóvel me dá renda. Ótimo, excelente. Me dá renda futura e me dá renda hoje. Se eu Uhum, compro um imóvel, eu boto uma grana nele e eu alugo, ele começa a entrar renda imediato. Sim ou não? Então, uhum. imóvel me dá renda. O que imóvel não me dá? O que imóvel não me dá? Dinheiro rápido. Liquidez. Se eu comprei um imóvel de US$ 500 mil, eu empatei US$ 500 mil lá no meu imóvel. O nome chama imóvel justamente por isso, tá? O meu dinheiro não tá se mexendo, ele tá ali parado, 500 mil. Tá? Eu não vendo o imóvel de hoje para amanhã para eu botar 100 mil no bolso. Meu dinheiro tá imóvel. Ele me dá renda, mas ele não me dá liquidez, ele não me dá acesso imediato. E ele vai dar também lucro, acumulação. Por que ele vai dar lucro? Porque se você comprou o imóvel numa época boa e você comprou ele mais baixo, a tendência é esse imóvel valorizar e você vender por um preço mais alto. Então o imóvel vai dar lucro, vai dar equity, ok? Equity é lucro. Ele Uhum, vai dar renda imediata e renda futura. Ele não dá liquidez, ok? uhum. E também não dá garantias, tá? Por que ele não dá garantias? Rickson, você é maluco. Se eu comprar um imóvel hoje e eu vender mais caro,
Imóvel é quase que garantido. Tá, todo mundo pensava assim até 2008. Aliás, as pessoas que compraram imóveis de investimento até março e junho de 2008 pensaram com esse pensamento. Uhum. Ok? E o imóvel, ela perdeu o imóvel. Porque teve um crash. Vai ter outro crash? Não sei, espero que não. Não quero que tenha, não gostei. Mas não é garantido. Beleza. Daí a gente entendeu. É uma estratégia, comprar imóveis para gerar renda. Uhum. A estratégia que eu gosto de montar para as pessoas que não têm o capital para comprar imóvel, ou não tem crédito suficiente, ou não tem, enfim, não gosta ou não quer comprar imóvel, eu digo assim, ó, você já viu aquela estratégia de comprar um imóvel na planta? Você conhece essa modalidade? A Uhum. pessoa vai pagando mensalmente ou trimestralmente um pedacinho. Todo mês ela paga, 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 paga. E a construtora vai construir esse prédio, esse empreendimento. Pode levar 1 ano, 3, 5, 10, não importa. Pode levar o tempo que for. Mas eu paguei isso enquanto está sendo construído. Uhum. Depois que o imóvel tá construído e aquele prédio está feito, o meu dinheiro, provavelmente, ele está valendo mais. Eu paguei 100 e eu tô lá, se eu quiser vender, eu já tenho 150. Ok? Um exemplo, tá? Uhum. Se eu não vendo agora, eu posso alugar, gerar renda e ainda vender mais caro no futuro. O tipo de instrumento financeiro que eu recomendo para as pessoas e que eu ponho 85% do meu dinheiro nele é assim. Eu pago mensal, é igual comprar apartamento na planta. Eu vou pagando, esse meu dinheiro ele vai aumentando ali, enquanto esse empreendimento está sendo construído. É que não tem empreendimento nenhum, né? É só dinheiro produzindo dinheiro. Mas daqui a um tempo, 3, 5, 10, 20 anos, eu tô com muito dinheiro lá. Porque o dinheiro que eu coloquei sofreu a ação dos juros compostos, ele cresceu. Uhum. E aí eu posso ver o que eu faço. Se eu aciono a renda, igual eu faria como se fosse um apartamento. Aciono renda, começa a ter renda imediata, ou eu liquido ele. Ou eu vendo, pego o capital na mão e vendo. Vendo o meu contrato. Então, aposentar é isso, é você pensar nessas estratégias. Como e quando eu vou acessar meu dinheiro? Como e quando eu vou acessar o meu dinheiro? Por que como e quando? Tá, eu vou acessar ele de uma única vez? Eu vou acessar ele um pouco ao mês? Eu vou acessar ele na idade de 50, de 60 ou de 70? Esse dinheiro que vai chegar até mim, ele vai ser livre de imposto ou eu vou ser tributado em cima dele? Tem que pensar essas coisas. E Isso tudo é tributado por estratégia. todos os anos que eu paguei, né? Ele vai ser tributado como? E eu paguei já o imposto, ou eu vou ter que pagar quando eu receber? E uma coisa que eu Exato, tem que gosto pensar bastante, nisso. tem que pensar nisso. E uma coisa que eu gosto bastante é da Network Presentation que a gente estuda, né? Que foi você que ensinou, que é o cofre, né? Que esse dinheiro, o tempo que você está pagando, vamos dizer, igual você colocou, a planta, né? Eu tô pagando a construção ali da planta Da do casa. prédio, né? A gente está Uhum. construindo o cofre. Mas, Rickson, explica por que que a gente fala que esse dinheiro que você está guardando ali, você está guardando dentro de um cofre. Porque ele tem regras que protegem o dinheiro contra credor, contra imposto, contra ação judicial. A Bia bateu o carro, a gente estava em Orlando e ela bateu o carro e ela sofreu um acidente, ok? De carro. Uhum. Eles estão dando um processo na gente. Eu estou vivendo isso hoje, right now. Eu estou lidando com isso. Então, tem advogado, tanto da parte de lá, tanto quanto da nossa parte. A gente pôs advogados. E o meu patrimônio que está dentro do meu cofre, ele é intocável. Ninguém pode acessar. Agora, imóvel. Eles sabem quantos imóveis a gente tem. Eles sabem quantos carros a gente tem. Se o juiz pedir até a minha conta bancária, ele vai ter acesso aos extratos da minha conta bancária para saber quanto dinheiro eu tenho lá. Agora, ele não pode pegar a grana que tenho dentro do meu plano indexado, dentro da minha estratégia de acumulação para o futuro. Que é o Então, seu a gente cofre. diz que é um cofre, por causa disso. Né? Isso. E Rickson, uma outra coisa que as pessoas não entendem. No decorrer do tempo, um comentário ali. Já estou amando aprendizado. Legal.
quando a gente Bem-vinda, fala, Soraya. é, quando a gente fala do tempo, né? A gente está ali pagando mês a mês para você pegar o apartamento depois, né? O cofre, ou então você ir lá e retirar seu cofre. Mas no decorrer dessa nossa estratégia, Rickson, a gente tem como fazer um empréstimo no decorrer do tempo. Vamos dizer que no decorrer eu estou ali e eu vi que eu tenho o suficiente para eu fazer um empréstimo de mim mesmo e comprar uma casa, por exemplo, ou comprar um business. Eu consigo acessar esse dinheiro, claro, explicando ali naquela questão que a gente estava falando no começo. É, não é de imediato, tem as suas regras, né? Tem um teto, tem um piso, tem suas regras. Mas é possível, no momento que você faz uma revisão, de repente, com seu consultor financeiro e vê que tem um dinheiro acessível, é possível, né, Rickson? É possível, é possível. É possível acessar o dinheiro antes da idade de aposentadoria? Sim, é totalmente possível, tá? Eu fiz um tipo de instrumento financeiro desse há 4 anos atrás para uma amiga minha, muito amiga, ok? E ela pagou direitinho a vida toda, tá? Ela pagava US$ 500. Ela paga ainda US$ 500. Ela paga não, ela contribui para ela mesmo US$ 500. Não é Ela pagar guarda. porque não é dívida. A É. gente paga a dívida, né? Ela contribui US$ 500 por mês para o futuro dela. Quando chegou a pandemia, em março de 2020, a gente conversou, porque ela me ligou e ela falou, olha, meu carro quebrou e eu tô com pouco trabalho, ok? Por causa da pandemia. E eu tô com pouca reserva, eu não tenho dinheiro de reserva. Eu preciso comprar um outro carro para trabalhar, senão ferrou, não tem como. Impossível. E por que ela estava me fazendo essa pergunta? Porque ela havia pago 3 anos antes. Então ela falou, qual o único lugar que eu vou poder ter dinheiro? Se tiver dinheiro, é esse lugar aqui. E aí? Não tinha dinheiro em nenhum outro lugar, senão ela já tinha usado. Uhum. Eu olhei a conta dela e tinha um saldo de que ela pudesse acessar de até US$ 12.000. Uhum. Ok? E aí eu auxiliei ela e falei o seguinte, não saca esses 12.000, porque você sacou, você vai regredir 12.000. Você vai tirar 12.000 do seu futuro lá na frente, que vai Uhum. estar acumulando. Pega um empréstimo de 12.000. Ela pegou de 8. Então ela pegou 8 emprestados. Esses 12 que estava disponível, por não ter sido feito um saque e sim um empréstimo, não diminuiu 8 menos 12 menos 8. Continuou lá 12, igual. Uhum. Só que agora ela tem uma dívida que ela vai devolver esses 8.000 ao longo do... Pode devolver em 30 anos, não me importa. Mas não tirou do seu balanço principal. Uhum. Se ela adicionar US$ 50 por mês ou 100 no que ela já adicionou para pagar esses 8.000 de volta, vai ser muito mais benéfico para ela no futuro dela, entendeu? Então ela manteve a estratégia dela de longo prazo, ela vai ter uma renda vitalícia, uma grana acumulada para o futuro dela, mas o carro quebrou, ela precisava de dinheiro, ela ainda usou o mesmo dinheiro para fazer isso. Uhum. E aí Né? ela devolve para ela mesma, né? É Ela importante. devolve para ela mesma, claro. Ela não tá pagando juros para ninguém e ela tá devolvendo para ela mesma. Ainda bem que eu ouvi seu conselho. Exato, e não conselho Exato. diferente do banco. Soraya Tayar, eu tô lendo um livro, tá? Depois você me procura que eu vou te recomendar esse livro, ok? E o livro diz o seguinte, tá? Ele fala assim, ó, quanto mais educação financeira as pessoas têm, menos dinheiro os bancos fazem, tá? Mundialmente. Quanto menos educação financeira a pessoa tem, mais dinheiro os bancos fazem. E tem um gráfico para mostrar isso. Tem uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Menos educação financeira, população. Aí do lado tem um banco. Mais grana o banco faz. Mais educação financeira, aí uma população. Menos grana o banco faz. Tem uma setinha para baixo. E é isso. É isso aí. Tá? O banco não é o seu melhor amigo, né? É igual aquele vídeo do Gustavo. Se você É. pensava que o banco era o seu melhor amigo, que porque os gerentes do banco vêm todo felizes e falam: Oi, Rickson, você chegou! Não, não é assim. Infelizmente não é assim. Não é assim que funciona. E Rickson, falando dessa questão de livros, dá uma dica de um livro para o pessoal entender um pouquinho mais sobre essa questão
de banco, onde guardar e tal. Vou dar um livro, não que vai falar sobre banco, mas ele vai falar sobre imposto. The Isso. Power of Zero. É um documentário, mas é um livro. Tem dois. Tem um documentário e tem um livro. Você pode pegar qualquer um dos dois para ler. The Power Tá, of Zero, o poder tá do no, zero. tá no Tá? Prime, né? O documentário está no Amazon Prime. E o livro tem no Amazon para comprar. Uhum. Tá Tá, bom? Muito bom. Muito bom. Tá? que bom. Vamos ler, gente, olha lá. E tem aquele documentário também do Netflix, né? Que explica. Money Explained. Money Esse é grátis. E esse todo mundo acho que deveria assistir. Se a pessoa tem filho na idade de 10, 12 ou maior, assista junto com seus filhos. Isso. Tá? Para já começar a trazer a realidade e a educação financeira nos Estados Unidos. O Netflix arrebentou nesse show. Tá muito completo, tá muito bom. Super legal a parte que fala também do cartão de crédito, né? É muito Pô, importante muito. entender essas questões. E quando a gente fala de a longo prazo, Rickson, muitas pessoas realmente, esse exemplo que você trouxe do imóvel é realmente muito esclarecedor, porque é cultural também, né? Essa questão de vou comprar muitos imóveis, vou viver de renda, né? E vou fazer a minha aposentadoria ali. Mas tem a questão dos impostos também, né, Rickson? Dos impostos na hora que essa pessoa passa daqui para outra história, quem ficou, né, os seus herdeiros, a sua esposa, a sua família, o que ela vai pagar de imposto? Claro, é. Tem que ser tudo bem pensado e calculado. Não é só chegar e simplesmente fazer acontecer. Né? Existem impostos de herança. Se está passando para um herdeiro que não é americano, vai ter imposto de herança, né? Então, assim, cada caso é um caso diferente. Eu nunca vi dois casos que são a mesma coisa, iguais, sabe? Pode ter similaridade, mas tem idade diferente, objetivo diferente, quantidade de capital diferente. Tem gente que sim, tem o capital para poder comprar 10, 15 casas, ou, enfim, e viver da renda das casas. A maioria das pessoas não tem. É mais fácil a pessoa ter ali 200, 300 ao mês para pôr no plano dela, né? Uhum. E ela garantir uma aposentadoria. Que não seja nem uma aposentadoria completa, sabe, Karina? Tipo assim, ó, na boa, $1.500 ao mês é muito melhor do que nada. Uhum. Né? No próprio documentário e no livro do The Power of Zero, tem um estudo que diz assim, ó, os países que têm uma população mais velha, o que eles chamam de mais velha? Acima de 55. Os países que têm uma população mais velha, e lá eles põem os países que são países menos consumistas. Porque as pessoas chegam numa certa linha de idade, de consumismo, ela vai gastando. De 55 para frente, esse gasto ele cai. A pessoa ela passa a consumir menos. Uhum. Ok? É um ciclo natural da vida. Uhum. Por isso que os países que têm mais pessoas mais velhas do que pessoas jovens consomem menos. Então, consomem menos, o que isso significa? O vendedor vende menos. O cara da lojinha vende menos. A indústria alimentícia vende menos. Roupa vende-se menos. Tudo que é serviço e produto passa a vender menos. Logo, você também tem menos receita. A pessoa consumismo, né? Uma coisa que leva a outra. Um compra e outro vende. É o consumo de qualquer coisa. A lei da oferta e da procura. Exato, exato. Então, por que a gente falou isso mesmo? Já até esqueci. É bem a nossa cara falar tanta coisa ao mesmo tempo que a gente até esquece. Porque a gente estava falando do exemplo. Ih, agora também me deu um branco. Eu fiquei aqui tão. Eu fiquei tão concentrada no seu raciocínio da história No exemplo, no raciocínio. No exemplo. Bom, mas diminui o consumo conforme a idade. Não. Lembrei. Porque eu falei $1.500 de aposentadoria é melhor que zero. É melhor que isso, continua. Tá? Por que eu falei do consumismo? Por isso. Vai chegar hoje $1.500 para você talvez não seja nada. Fala, pô, como é que eu vou viver com $1.500? É nada. Tá, mas aí você passou de uma certa fase da sua vida que o consumismo ele diminuiu automaticamente. Então já são $1.500.
Se você tiver que complementar isso, que você complemente com outros 1.500. Mas não que você tenha que parir os 3.000 todo mês. Estou usando números de exemplo, tá? Cada um tem seu número. Eu conheço pessoas hoje que estão na idade de 60 que ela não tem nem 500 ao mês vindo. Ela tem que fazer esses 500. Tem que fazer mais, né? Mas, tipo assim, se eu tenho 500 ao mês e eu tenho 65, 500 vindo na minha direção, e eu preciso de 2.000, eu só preciso trabalhar para completar os outros 1.500. E se eu não tenho nem 500, aí eu tenho que fazer os 2.000 inteiro, não tem opção. E aí, nesse aspecto, então, vale a dica de vários cestinhos, né? Vários potes financeiros que você tenha acesso. Então, se você tem o caso de um imóvel, ou o caso de uma aposentadoria, ou o caso, né? Vai somando tudo para dar e não ter que trabalhar para dar os 2.000, os 5.000, Isso. 4.000 que Ou você se não der, mas que você trabalhe o menos possível. O que eu acho que não pode acontecer é o brasileiro vir para os Estados Unidos e passar 10, 20, 30 anos aqui e nunca fazer isso, entendeu? E ficar trabalhando e pagando conta só. Nunca conseguir parar de trabalhar. Isso eu acho que não pode acontecer. Aí é muita falta de responsabilidade, sabe? Comprometimento com você, né? Porque conforme você acabou de dizer, e isso todo mundo sabe, esse país aqui é muito consumista. Então a gente que chega jovem, a gente que chega novo, né? E aí consome, viagem, e isso, aquilo, e loja, e a questão do. Acho que foi no livro Pai Rico ou Pai Pobre que falou que o menino tava. Ah, pai, a questão do consumismo, né? Eu quero ir no cinema ver o filme tal. Ah, mas como é que você sabe que esse filme tá, né? Eu preciso pesquisar onde é que tá. E a criança fala, ah, tá no cinema bem aqui na esquina de casa. Como assim no cinema bem aqui na esquina de casa? Você viu isso? Não, ele viu na propaganda. Até o pai descobrir que foi a propaganda que vendeu isso pro menino, né? Não que seja ruim no cinema, não, mas os exageros, né? As questões dos exageros. Isso que a gente precisa ver para na hora de aposentar, na hora de 50, 60, não ter que ter. Vai faltar um dos 3 ingredientes que você falou ali no começo, né? Vai ter alguma coisa ali que vai dar errado. E tem uma perguntinha aqui, Rickson, que entrou aqui na caixinha de perguntas, tá? Como saber se eu estou pagando o imposto do que eu estou contribuindo? Como saber se eu estou pagando o imposto do que eu estou contribuindo? Dependendo do instrumento financeiro que você está usando, esse imposto ele vai ser pago ou antes ou depois. Alguns instrumentos financeiros você paga hoje e pega tax-free amanhã. Outros você deixa de pagar hoje e vai ser 100% tributado amanhã. Como que você vai descobrir isso? Você me falar qual instrumento financeiro você está usando. Eu ia pedir agora, mas eu acho que tá. Deixa eu ver. Deixa para um outro momento, que aí você fala com ela pessoalmente. Para não expor nada de ninguém. A gente tenta fazer tudo individual, porque o que a gente conversa com a pessoa, com o cliente, é 100% confidencial. Então a gente tenta não levar casos pessoais assim, né? Pra não pôr Por isso nome. que eu acho que pediu aqui na caixinha de perguntas, não tá nos comentários, né? Mandou ali separadinho. Mas depois pergunta pra gente que a gente responde. Ou pra mim, ou pro Rickson. Legal. Vamos responder essa questão do imposto. E teve, deixa eu ver se eu cobri, porque eu fui tentando lembrar todas as perguntinhas que mandaram. É possível ter o acesso? O que vocês falam que é plano seguro, já respondemos. É possível ter... como é possível... acho que a gente falou um pouquinho disso. Como é possível morar em outro país e ter essa estratégia de aposentadoria em dólar? Acho que era só essa mesmo que faltou, Rickson. Que faltou? Para isso acontecer, a gente vai precisar um pouco mais de capital. O mínimo para poder fazer isso anual com as empresas que a gente trabalha são 10.000 ao ano. Então, se a pessoa tem condições de mandar 10 mil dólares todo ano para cá, ela vai conseguir fazer um plano desse, um produto desse, tá? Uma ferramenta dessa. Se ela não tem condições, então a gente tem que esperar até ter condições disso acontecer. Mas é possível sim, tá? E aí tem algumas regrinhas de diferenças, né, Rickson, do claro. seguro de vida, né? Algumas outras regrinhas também. Claro. Que precisa olhar.
e cada caso é um caso, né? A gente precisa sentar, a gente precisa fazer uma conversa. Tem filho, não tem? Qual que é o projeto de vida, né? Tudo isso faz parte da consultoria. Claro, claro. E você faz isso muito bem. Então, assim, seus clientes são muito abençoados de tê-la como consultora deles, viu? Ah, Parabéns. obrigada. Tô aprendendo, tô aqui, lives e treinamentos e bootcamps, né? E a gente vai aprimorando. E Legal. quando não consigo, quando eu vejo que eu tô com uma dúvida, tenho uma duvidazinha, eu, Rachel! Vamos lá, vamos juntos. A gente sempre tenta, né, encontrar a melhor estratégia financeira, já que o tema da live é esse, né? A gente sempre tenta encontrar uma estratégia financeira adequada, né, para uma criança, para o pai e para a mãe da criança, a fundação, né, desde tudo. E essa questão dos impostos é uma questão bem interessante, realmente. A pessoa que mandou não fique com essa dúvida, né? Porque às vezes fez um plano, não sabe ler o contrato, está na dúvida, ou já não lembra mais do que foi acordado ali, né, no contrato. E fala, manda mensagem, tira essa dúvida, porque isso é muito importante, né? Imagina chegar na hora de aposentar e descobrir que tá. E descobrir que você tem metade do seu dinheiro. Aí aquela questão do ter os 1.500 por mês ou ter os 500 por mês vai virar o quê, né, Rickson? Claro, claro. Então, Exatamente. precisa, É todo esse precisa. pensamento aí. É isso aí, precisa olhar, né? E Rickson, Valeu. que live boa, o tempo tá passando, a gente pensa, né? Vamos fazer meia hora, mas nunca dá meia hora, né? Não. É. A gente sempre tenta um pouquinho mais e tirar conhecimento é sempre bom, né? Já tiramos aqui, ó, dicas de livros, dicas de como pensar aí, que existe uma opção de uma estratégia financeira, né? De uma estrutura financeira que pode ser criada. Quando a gente fala de aposentadoria, a gente também não entrei muito nesse tema aqui. Eu fiz uma live com a Marina falando sobre isso, mas só lembrando que isso tudo que a gente falou do tempo, né, do dinheiro e dos juros compostos, quando a gente fala de criança, aí é uma outra história, né? Quando a gente está falando de um plano de college, você tem o Ryan, né, o pequeno, eu tenho a minha pequena, que a gente já trocou ideias sobre isso, de como mudar, né, essas questões. Então, se você tem filhos, né, crianças, babies, né, se começar de cedo, vai entrar naquele aspecto que o Rickson falou. Se você começar logo de novinho, esse plano ele pode virar um college plan, né, um plano para aposentar, para universidade. Ele pode ser o início de um business, de uma carreira dessa criança, desse filho, ou ele vai ser usado como aposentadoria, né? A estratégia está aí. Basta sentar com o consultor financeiro e entender como usá-la, É isso aí. É né? isso aí. Abrangeu tudo. Muito bom. É isso. Aprendendo, aprendendo. Aprendendo dentro de casa também, né? Porque o que eu faço para ela, eu tô aprendendo. Claro, você já está aprendendo fazendo. Aprendendo, poupando para mim, guardando para mim, né? E para ela e ensinando, né? Isso que você falou. Se tem filho, assista no Netflix o seriado com os filhos para ensinar, né? Desde pequeno. Com É isso. certeza, é isso aí. Money Explains. Mano, Explain, né? Eu tinha esquecido do nome. Rickson, quer Legal. falar mais alguma coisinha para complementar? Quer deixar alguma dica final aqui? Karina, eu acho que não. A gente tocou bastante do que a gente iria falar, né? A gente falou bastante do tema. Cara, é isso aí. Procura você, procura algum consultor financeiro. A galera que trabalha com a Five Rings Financial são pessoas preparadas. Se a pessoa não está tão preparada, ela vai buscar alguém preparado para ajudar. Então, assim, a gente nunca vai conseguir ter 100% das pessoas no mesmo nível. Mas o bom disso é que a gente é uma equipe. Então, você tem uma dúvida, eu te ligo, e aí vice-versa, você me liga e a gente pensa. E com isso, a gente pode resolver a situação financeira de qualquer pessoa nos Estados Unidos e dar a dica correta, fazer a coisa certa, enfim, tudo mais, né? E É, é isso. Vamos juntos. É uma vamos. jornada. É uma jornada e é muito gostoso, né? Poder passar essas informações. E eu falei na live com a Bia, eu vi, né? Acompanhei o processo de vocês, eu vi você começando, eu vi ela saindo da polícia e começando.
falei com a Nath sobre isso também, que a experiência da Nath foi também, para mim, me tocou muito, porque eu sou mãe, vi, né, acompanhei ela passando pelo câncer, tudo, e tendo benefício em vida. Vi você, vi sua família, né? Eu tenho o meu compadre é seu primo, então a gente acompanhou de perto, né, tudo que ele passou com você. Tudo. E aí isso me motivou, não só toda a estratégia, né, e todo alicerce e estrutura que a Marina e o Gustavo nos dá, que a própria Five Rings, né, o Mike, hoje a gente teve um Zoom com ele, super legal. Então, tudo isso só acrescentou na minha escolha, na minha decisão, né? Mas poder estar de perto acompanhando e vendo o que eu vi na sua vida, na vida da Bianca, foi um dos motivos com que eu decidi nessa carreira. E aqui estou. Bem-vinda e Não você vou faz fazer isso você muito bem. chorar, porque eu fiz a Bia chorar. Por favor. Não, você faz isso muito bem. E todas as pessoas que estão ao nosso redor também, elas são pessoas do bem. Se a pessoa não sabe tudo ainda, ela não detém toda a informação ainda, pelo menos ela tem a vontade de fazer o bem. E deve começar por aí. Quando você está planejando o futuro de alguém, principalmente com relação a dinheiro, você tem que se pôr no lugar daquela pessoa. Então, se você é uma pessoa que não é muito íntegra, você vai passar batido e falar que se dane, depois ela se vira. Não, não é assim. Se põe no lugar dela. Né? Veja se realmente aquilo é benéfico para ela, né? Não para ti. E eu acho que a gente está cercado de pessoas assim, né? É o poder da atração. Você vai atraindo só pessoas like-minded. É isso Exato. aí. E eu acho que Beleza, minha amiga. eu acho que nem aquelas pessoas, né, que a gente já viu também, umas pessoas passarem e não conseguiu ficar, porque acaba que não consegue encaixar na mesma vibração, não consegue ter essa questão da humildade de quantas vezes eu já não te mandei uma mensagem, te liguei, Rickson, me ajuda, tô Várias vezes. desesperada, né? E aí você clareava a coisa, eu, cara, mas é Era isso, isso. como que eu nunca pensei? Ou então eu já tinha pensado, mas estava com uma super dúvida, né? E aí com a sua experiência, você me orientou e assim como os outros também. Então, é realmente isso que você falou, é a questão de acompanhar ali na mesma vibração e tá todo mundo pensando no bem e tentando o máximo para voltar naquilo que a gente falou lá no começo. A gente quer quebrar e quer trazer essa cultura do olhar para o futuro, né, para o brasileiro. Não pensar, eu volto para o Brasil depois, vou morar, trabalha 30 anos, 40 anos e depois vai morar numa casinha, né, lá na fazendinha e vai viver do quê? Então, se a gente levar isso para o maior número de pessoas, a gente vai conseguir ajudar mais famílias. Claro, com certeza. Muita gratidão, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição de estar aqui esclarecendo para a gente muitas dúvidas. É sempre bom aprender com você, porque cada palavrinha a gente vai aprimorando. Obrigado. Obrigado pelo feedback, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Imagina, é um prazer. Muito obrigada. Vou deixar essa live salva. Todo Deixa mundo aí. que tiver dúvida, quem quiser ouvir depois o Rickson, quem mandar mensagem para você, fala para ir lá no meu feed que eu vou deixar salvo. Combinado. Forte Obrigada, abraço. Rickson. Beijo, Um beijo Karina. para todo mundo. Tchau. Tchau.